Nós vamos receber a palavra do Senhor através desse convidado especial. Venha, por favor, querido, e ministrar a palavra do Senhor. Vamos recebê-lo com alegria. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom dia. Para mim é uma honra estar com os irmãos aqui, uma alegria. Obrigado, pastor Jason, por esse convite, por essa oportunidade. Meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 35 anos, sou pastor de jovens ali na Assembleia de Deus Bom Sucesso, pastor Jaime Soares, e eu estou com essa incumbência na manhã de hoje. Meu pai, ele fez uma conversa com o pastor Jason, me colocou para pregar, e para mim é muita alegria. E toda vez que eu subo para pregar, irmãos, é um temor, porque eu faço isso já há bastante tempo, mas é a palavra do Senhor. E a gente tem que ter sempre esse temor pela palavra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Já aviso, eu falo rápido, tá? Eu sou pastor de jovens, então dá para imaginar que eu sou muito pilhado. Fui líder de adolescentes por muitos anos, fui auxiliar de liderança de adolescentes. Hoje estou pastoreando jovens e sou ligado no 440. Então assim, não, ele tá nervoso também, mas o falar rápido é normal. Já quebrei, eu prefiro copo de plástico, porque eu já quebrei taça em igreja, de tão agitado que eu sou, em especial na pregação. Como o pastor Jason falou, eu estou acompanhado da minha esposa, Isabela Morena, que me acompanha. Então, se você está solteiro, acredita no seu milagre, porque se eu conseguir, você também consegue. Amém? Toma banho, passa um perfume legal ali, dá um jeito, dá um tapa no visual que vai funcionar. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos ler rapidamente Gênesis. Doutora Josi, muito bom revê-la. Muito bom revê-la. Gênesis capítulo 26. Eu sempre leio na Almeida Revista e Corrigida. Eu aprendi nessa versão, irmãos. Eu tenho dificuldade, eu uso várias versões para estudar e tal, mas para ler eu faço sempre minha leitura nessa versão. Gênesis capítulo 26, do verso 12 ao 18. Gênesis 26, do 12 ao 18. Amém? Todos acharam? Vamos ler. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderosos tem feitos do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. 18 para a gente fechar. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, me dá inteligência e sabedoria para poder externar tudo aquilo, Senhor, que tu tem colocado no meu coração. Senhor, cada palavra, Senhor, seja, Pai, uma raiz, Senhor, que venha dar muitos frutos no coração de cada ouvinte nesta manhã. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos lá. Esse texto provavelmente você conhece, você já ouviu. Só um outro spoiler, eu ando muito, tá? Então eu ando de um lado para o outro, eu vou pelo menos de sono você não vai sentir, porque eu vou ficar de um lado para o outro, então você vai girar bastante a sua cabeça. E hoje para mim também é um desafio, porque eu estou pregando na frente dos meus avós, dos meus tios, então tem muitos anos que isso não acontece. Então amanhã para mim é muito especial. Vamos lá, você conhece esse texto, você conhece esse capítulo, você provavelmente já leu. A gente crente, eu estou na igreja desde que nasci, então todo início do ano a gente fala: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E a gente começa por onde? Por Gênesis. Então provavelmente o livro de Gênesis deve ser o mais lido da Bíblia, porque todo ano nós crentes, prometemos que vamos começar. Só que o ano vai dando continuidade, vai avançando. Quando chega em Crônicas ali a gente tem uma dificuldade, certo, errado, fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou
gerou, vai. Você fala, meu Deus, quanta gente que vai gerando tanta gente. E aí você já vai embaralhando, aí um dia você esquece, vai perdendo o ânimo, e a gente vai, infelizmente, esmorecendo na leitura da palavra, que não é o ideal, que a gente precisa estar sempre entendendo que é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé, em especial em dias tão difíceis que a igreja está vivendo. Mas esse texto você já leu, e você começa nesse texto, nesse capítulo, com uma promessa. Isaac, ele recebe uma promessa, ele vai para uma terra, você conhece ali, se eu fosse ler, é uma leitura muito extensa, ele vai para uma terra, Deus começa a abençoar ele começa a prosperar, vocês sabem a história, que ele repete o mesmo erro de seu pai, o que ele faz? Ele mente em relação à sua esposa, ele diz que não era esposa dele, era irmã, você conhece todo esse diálogo, e aí nessa questão que ele vai prosperando, chega uma hora que ele está muito grande, ele ficou muito grande para aquela região, ele ficou muito grande para aquele local, ele ficou muito grande para aquele povoado. E aquela própria galera ali, aquele próprio pessoal, eles se assustaram com ele e falaram assim, cara, não dá, esse cara está muito mais poderoso do que a gente, vai dar ruim, vamos expulsar ele. Aí começaram a fazer aquela rixinha, aquela coisa que só existe lá, não existe mais na nossa sociedade, amém? Não existe isso, aquela inveja, a rixa, não tem mais isso. E ele começou a perceber isso, o clima ficou ruim, o clima ficou tenso, o rei chamou ele e falou, irmão, olha só, melhor você ir embora, vai embora daqui, não fica nessa localidade, vai para outro lugar. Ou seja, qual foi o erro de Isaac? Ter prosperado. O erro de Isaac foi ele ter avançado, o Senhor ter abençoado ele grandemente, mas tudo isso tinha um propósito. Só que ele estava passando por uma adversidade. Qual era a adversidade, pastor? Ele estava tendo que se mudar. Não sei você, eu tenho 35 anos. Para alguns eu sou novo, para outros eu sou velho. Os jovens me chamam de velho de vez em quando, porque eu tenho algumas músicas, em especial o worship de hoje, eu tenho um pouco de saudosismo com algumas canções mais antigas. Então assim, a galera fala, cara, essas músicas para mim são muito moderninhas. F-Hop, então tem hora que eu falo Jesus como Maria, fica 58 vezes como Maria repetindo. Eu falo, é legal, eu curto, mas eu tenho um pouquinho de saudade das músicas mais antigas. Para alguns eu sou novo, para outros eu sou velho. Por que eu estou falando isso para você? Não gosto de fazer mudanças. Eu não gosto de mudanças. De verdade, eu tive que fazer uma mudança no meu apartamento essa semana passada. Irmãos, foi uma das semanas mais estressantes para mim. Por quê? Tinha que fazer mudança, consertar o apartamento antigo para entregar o apartamento antigo para o dono. Aí surge uma parada, aí muda a cor da tinta. Aí a pessoa que você contrata marca um horário, chega 3 horas depois. Começa a me estressar pra caramba, um monte de mudança. Só que a gente está debaixo de uma palavra, a gente está debaixo de uma promessa, a gente está debaixo de uma direção. Então se eu subo no altar para dizer que a minha vida está nas mãos do Senhor, também as mudanças que Deus permite que aconteça na minha vida, também estão debaixo da vontade do Senhor. E eu, como servo de Deus, como cristão, o que eu preciso fazer? Senhor, seja feita a tua vontade. Por dentro, estou estressado, estou irritado, não queria mudar, gostava da minha antiga casa, tive que mudar. Final do ano, minha esposa não pôde fazer arrumação de Natal na casa, porque a gente já estava em clima de mudança, arranja a caixa. Eu ainda nem terminei a mudança. Tem um quarto lá que eu não quero nem muito olhar para ele, que está cheio de caixa, de bolsa, porque a gente teve que fazer tudo isso. Eu não gosto. Imagina Isaac nesse contexto, que a culpa dele foi ter sido próspero naquela terra. A culpa de Isaac foi ter recebido uma bênção do Senhor. E ele foi compelido, ele foi, vamos dizer assim, expulso daquela região, onde o motivo foi, ele cresceu demais, ele prosperou demais. Mas tudo isso tinha a boa mão do Senhor sobre ele. E o que ele fez? Brigou? Arranjou briga com todo mundo? Não me querem aqui? Beleza. Só um parênteses aqui para a gente entender. Chega um momento na nossa vida, especialmente jovens e adolescentes, que tem coisas que a gente precisa romper para viver coisas maiores em Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Albert Einstein. É insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Muitas das vezes a gente está em locais que já não é mais para a gente estar. A gente está em conversa, em grupo do WhatsApp, que não é mais para a gente estar. A gente segue pessoas no Instagram, no TikTok, que não é mais para a gente seguir. Porque se eu estou mergulhando na presença do Senhor, se eu estou como um pequeno Cristo, se eu estou avançando no reino, eu preciso entender que tem coisas, tem conversas, tem comportamentos, tem vestimentas que não me cabem mais. E eu preciso mudar. E a gente às vezes precisa ter a certeza, a decisão de romper com certas situações. Isaac entendeu isso. Já não cabia mais aquele lugar para ele. Então o que ele fez? Vamos avançar. Pegou toda a sua família, tudo que ele tinha, seu servo, vamos embora, seguiu. E aí que a gente vai chegar na parte da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Ele foi para um lugar e ele precisava alimentar o seu gado. Você sabe muito bem disso. A gente precisa o que para alimentar o gado? Ração e... E o que ele fez? Cara, eu vou pegar os poços que meu pai já tinha cavado.
é a herança do meu pai. Chegou lá, o que os filisteus, os inimigos fizeram? Entulharam tudo. Tem a música da Léa Mendonça, né? A música da Léa Mendonça antiga, se tento entulhar meus poços e tal. Tem uma música antiga dela. Entulhar poços, se você for procurar no dicionário, entulhar significa você colocar lixo dentro. Um dos significados é colocar entulho. Entulho é o quê? Lixo, resto de obra. Então os caras não só entulharam, como preencheram de areia. Por quê? Geometricamente ali não bate, as coisas vão ficar com alguns buracos, algumas bolsas de ar. Então, para garantir que o cara não vai conseguir reutilizar esse poço, o que a gente vai fazer? Vamos entulhar e o que sobrar de espaço vazio, a gente coloca a terra. Os caras fizeram com vontade, eles não quiseram atrapalhar a vida de Isaac apenas assim, vou fazer um teatrinho ali, não, eles quiseram com vontade. Como a gente fala no direito, foi dolosa a intenção deles em atrapalhar a vida de Isaac. O que Isaac faz? Que a gente leu aqui a partir do verso 12. Ele vai, chega no 15, no verso 15 diz assim, ó: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Muitas das vezes, a gente está no início do ano, dia 5 de janeiro, virou o ano aqui agora, 2025, você chegou, você rompeu, Deus te deu mais um ano de vida. Muitas das vezes a gente traz para a nossa vida, nosso dia a dia, nós estamos como Isaac em algumas das vezes, com os nossos poços entulhados. Nós temos a herança do Senhor, nosso Pai. Deus nos dá as bênçãos, mas o inimigo vem de forma sorrateira, muitas das vezes, e ele entulha os nossos poços. Ele entulha aquilo que é fonte de bênção, não só para você, como para outros. Esses poços, no contexto de Isaac, seriam fontes de bênção para ele, como proprietário daquelas terras, seriam bênção para ele, como fazendeiro, vamos assim dizer, um grande latifundiário, um grande produtor rural, seriam bênção para ele, mas não pararia nele. Transbordaria para que outras pessoas fossem abençoadas, transbordaria para a sua família, transbordaria para os seus servos. É igual quando a gente está vendo uma obra no governo, fala assim, essa obra aqui vai gerar 5.000 empregos diretos e 12.000 empregos indiretos. Por quê? Tem pessoas que vão receber, vão ter a carteira assinada naquela obra, naquela construção, mas tem comércio que vai ser abençoado, tem residência que vai ser abençoada. A moça que não tinha nada para fazer naquela hora, sem uma oportunidade, vê a oportunidade de colocar uma esquina ali para vender quintinho e ela começa a vender. Ou seja, ela não é beneficiária direta da obra, mas de forma indireta ela é abençoada. Os poços de Isaac abençoariam ele como produtor, como dono daquela região, mas não pararia nele. Muitas das vezes nós estamos permitindo que os poços, a herança que o Senhor nos deu, sejam entulhados pelos inimigos, e isso não impede apenas a bênção sobre a minha vida, isso impede a bênção sobre a minha vida e sobre terceiros. Muitas das vezes nós estamos deixando o inimigo entulhar, jogar lixo dentro dos nossos poços. Nós recebemos do Senhor essa herança é do Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre 2 pontos aqui para a gente entender o que seriam esses entulhos. Primeiro disso seria bagagem emocional. Muitas das vezes nós permitimos que o inimigo atrapalhe a nossa emoção, atrapalhe os nossos sentimentos e impeça a bênção do Senhor de fluir por meio de nós. A gente carrega algumas coisas, algumas traumas, alguns marcos. Irmãos, eu estou trabalhando com juventude já há alguns anos, então são N gabinetes que eu já fiz, N conversas, visitas, etc e tal. Quanta gente eu converso que vem conversar comigo e trazendo problemas históricos lá de trás da infância. 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, adolescentes que estão travados, porque lá atrás eles carregam até hoje uma bagagem, até hoje eles não conseguem deixar jorrar deles a bênção do Senhor, daquilo que foi dotado, a herança do Senhor sobre eles. Porque eles estão com uma bagagem emocional tão pesada, tão sobrecarregada, que não conseguem avançar, estão entulhados. Quer ver um segundo ponto? Essa passagem maravilhosa, 2 Coríntios capítulo 12, ali a partir do verso 6, se não me falha a memória, o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo. Até hoje os teólogos se debatem. Eu tenho uma linha que eu acho linda, eu acho uma explicação mais sensata, mas nunca saberemos. Por quê? A Bíblia não fala para mim o que é o espinho na carne, e eu acho isso mais lindo ainda na palavra do Senhor. Por quê? Nós podemos ler e nos identificar. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 19,
os 7 filhos de Cefas vão tentar expulsar o demônio fala, eles falam assim, eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios respondem, bem sei quem é Paulo e Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, o apóstolo Paulo era conhecido no inferno. O cara tinha tanta autoridade espiritual que os demônios atestaram que conheciam o apóstolo Paulo. E esse homem não conseguiu resolver o problema do seu espinho na carne. O que Deus fala para ele? Paulo, segue, porque a minha graça a graça é o favor imerecido. Então, peraí, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Qual era, pastor? Nunca saberemos. Tem teses lindas, mas nós nunca saberemos. Mas o que a gente sabe? Que independente de qual foi o espinho na carne, a graça do Senhor, ela vem sobre nós e preenche aquilo que a gente não consegue preencher. Sabe aquela imagem do queijo suíço? Sabe o queijo suíço que é cheio de buraco? Então, quando eu falo da graça, toda vez que eu falo da graça, eu associo com essa imagem. Porque muitas das vezes, nós saímos com vários buracos que nós sozinhos não conseguimos preencher. Mas vem a graça do Senhor de forma soberana, um favor imerecido sobre mim e você, derramado na cruz do Calvário e preenche a minha vida. Irmãos, isso é impressionante. Não dá, cara, pra gente entender e achar que isso é uma coisa. Vamos cantar a graça, ou então a hipergraça. Só Jesus na causa com a hipergraça que aparece no Instagram, no TikTok o tempo todo. Eu e você precisamos entender a obra da cruz, somos destinatário, a graça foi derramada na cruz, o favor merecido, ela vem e nos preenche. O apóstolo Paulo não conseguiu tirar, ele tinha um espinho na carne. Algo antes, talvez, ali da conversão dele. Não, algo antes da conversão dele. E aí esse é o segundo ponto que eu quero falar, que seria um entulho. Sabe o que seria um entulho além da bagagem emocional? Muitas das vezes a nossa vida pregressa antes de entrarmos no Evangelho, antes de aceitarmos Jesus. Muitas das vezes você fala, cara, eu não sou digno nem de levantar para levar a minha oferta no altar. Muitas das vezes a gente chega na igreja e fala, eu não sou digno nem de levantar a mão para adoração. Quem vai ficar te acusando e dizendo que você não é digno é o inferno. É ele que vai tentar te acusar, é ele que vai tentar entulhar os teus poços. Mas quando eu olho para a cruz, eu lembro, peraí. Ali é o favor imerecido do Senhor. Ali a graça me alcançou. Eu não sou digno, verdadeiramente eu não valho nada, sou falho, pecador, vacilão. Não valho nada. Mas a graça do Senhor, o favor imerecido é suficiente para que mesmo que eu tenha feito muita coisa lá atrás, hoje alcance o perdão do Senhor e possa caminhar. 2 Coríntios 12, ele fala isso. Deus fala para ele, Paulo, minha graça te basta, segue e avança. E ele avançou com vontade. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram dele, o 14º está sob investigação, que a gente não sabe até hoje se foi a Epístola de Hebreus. Mas 13 foi com ele. Então, imagina se ele tivesse parado. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse parado, tivesse recuado, tivesse desistido. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse permitido que os seus poços tivessem sido entulhados com aquilo que ele fez lá atrás, ou com alguma coisa que o envergonhava diante do Senhor. Ele não parou. Só que nós, muitas das vezes, nós permitimos 4 poços da nossa vida serem entulhados. O primeiro deles, sabe qual que é? Relacionamentos. Traumas passados nos impedem de construir novos relacionamentos. Quando eu converso com jovem e adolescente, tem gente que tem dificuldade, fala, pastor, minha família, meus pais são complicados, é difícil, casa tóxica, tudo agora é tóxico, mas tudo bem, tem casos que realmente são, tem casos que realmente quando me relatam, eu falo, Jesus amado, que luta isso aí. Tem casos que me lutam, tem coisa que é coisa de jovem e adolescente reclamando mesmo que pai e mãe é duro. Minha mãe falava para mim, eu falei para ela com 11 anos, um coleguinha na igreja falou assim, vou sair da igreja. Eu achei aquilo legal, eu com 11 anos. Aí fui falar, mãe, vou sair da igreja. Se alguém que conhece minha mãe sabe como é que ela é dura na queda. Ela só falou uma frase pra mim, não tive filho pro mundo, ponto. Acabou. Eu fiz o quê? Botei o rabinho entre as pernas, voltei e continuei na igreja, estou até hoje, amém, glória a Deus. Então assim, pai e mãe ser duro é normal, eu falo isso para os jovens. Eu falo, não existe um manual, o pai e a mãe vão ser duros com você. Vai errar, vai exagerar, você também vai ser pai, você também vai ser mãe. E daqui a pouquinho você vai cometer os seus erros, você vai entender isso. Mas tem casos que realmente extrapolam a normalidade, tem casas que realmente extrapolam. Tem abuso, a gente não está ignorando nada disso, abusos emocionais, abusos sexuais. Infelizmente a gente sabe que tem isso e existe isso, é uma tristeza. Então tem pessoas que sofrem, obrigado meu irmão, tem pessoas que sofrem com tudo isso e elas não conseguem, por causa desse passado, dessa bagagem, não conseguem avançar e construir um novo relacionamento, não conseguem pegar confiança. Um exemplo, uma jovem, uma adolescente, uma mulher dentro de casa que tem problema com o pai. O que vai acontecer? Provavelmente, ela vai ter dificuldade de se relacionar com
um futuro marido. Porque ela não teve na casa dela um exemplo, ela não sabe o que é um exemplo de um bom marido. Ela não está acostumada com isso. O lar é tão caótico que ela não está acostumada. Ou então não teve a figura do pai presente. Então, quando o marido chegar e querer colocar algumas situações, alguns limites, que é normal dentro do casamento, eu coloco limites, minha esposa coloca limites em mim, ela não vai saber lidar com isso. Por quê? Porque lá atrás ela teve um problema. Lá atrás o inimigo pegou a bagagem emocional dela e jogou entulho na cabeça dela, impedindo ela de alcançar a bênção do Senhor. Impedindo ele de avançar. Um rapaz tem dificuldade com a mãe, ele não consegue se relacionar direito, não teve a figura materna, não teve essa experiência. Quando vai chegar com a esposa, como é que faz? E aí, como é que eu trato? Como é que eu cuido de uma mulher? Como é que eu lido com uma mulher? Tem dificuldade. E o inimigo vai botar na cabeça e dizer, olha só, você não pode se relacionar, você não pode namorar, você não pode confiar em outras pessoas, porque as pessoas vão falhar com você. Se a sua família falhou com você, imagina os amigos, imagina os irmãos da igreja, imagina o trabalho. Está entendendo como é que a pessoa pega e por meio dos entulhos que o diabo vai colocando na vida dela, vai sufocando e ela não consegue avançar? E aí a gente tem que fazer o quê? Um trabalho forte, oração, aconselhamento, acompanhamento, para que a gente mostre por meio da palavra, nunca é a gente no nosso intelecto, no nosso braço, por meio do poder de Deus, da transformação do Senhor, para que Deus vai limpando aquilo tudo, e a pessoa possa olhar, levantar a cabeça e olhar e entender, caramba, em Deus eu posso ter uma família saudável, em Deus eu posso ter o que eu nunca tive na minha casa, mas eu, a partir de mim, vai ter uma família, uma casa, que vai ser construída debaixo da palavra do Senhor, e a gente vai avançar. Mas isso, irmãos, é com muito trabalho, é com muita oração e com muita perseverança. Um segundo ponto, profissional. A gente permite que alguns postos nossos sejam entulhados na esfera profissional. Sabe como? A gente não consegue avançar, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue, tem medo de crescer no trabalho, tem medo de galgar uma nova posição. Eu sou servidor público federal, eu tenho, falei 35, eu sou servidor público há mais de 11 anos. Eu tinha 23 anos, estava na faculdade, concurseiro, eu fui militar, aí aproveitei aquela bagagem e fui fazer prova. Aí virei servidor público federal, beleza, estava lá. Com quase 9 anos, na mesma função, fazendo as mesmas coisas, eu recebo uma ligação, uma procuradora federal que trabalhou comigo, ela foi alçada para um cargo de direção, para ser diretora, e ela me ligou e falou assim, Paulo, eu sabe que eu me tornei diretora, eu tenho uma função comissionada aqui, para quem é servidor público sabe que o aumento não é toda hora, você não negocia com o patrão diretamente, você depende da boa vontade de Brasília para ter aumento, e aí eu falei, poxa, estava precisando, 2 meses para casar, aí ela me ligou e falou assim, ó, eu quero te chamar para exercer essa função. Irmão, você tem noção, eu ia aumentar em 33% o meu líquido, meu salário líquido ia aumentar 33% de um mês para o outro, e eu estava 2 meses de casar quando essa ligação aconteceu. Falei, Deus, obrigado, mas eu estava há 8 anos e meio na mesma função, fazendo as mesmas coisas. Você acha que eu fui ousado de primeira? Primeiro eu me joguei no chão, orei, agradeci o Senhor, mas eu tive medo. Eu tive muito medo naquela hora. Eu sabia que era uma bênção que estava vindo para a minha direção. Eu sabia que era cumprimento que Deus já tinha falado antes. Mas eu tive muito medo. Porque eu ia mudar de andar, eu ia mudar de setor, eu ia mudar de tudo, eu ia mudar de funções. Nunca tinha visto aquilo. Mas a gente tem medo e a gente se permite muitas das vezes, nesse momento de fraqueza, que os entulhos sejam jogados. Mas se não der certo, e se você não conseguir, e se você não aguentar lá, se as pessoas não gostarem de você, e se você não se adaptar, e se o trabalho te sufocar, aí começa o se mergulhando na nossa mente, sabe o que você faz? Você trava. Você permite que essas perturbações travem você, e você não consegue avançar, você não consegue crescer. Eu orei, eu me aconselhei com várias pessoas, falei com vários, fui no meu pastor, conversei com o meu pastor, conversei com muitas pessoas, pedi a ela, isso foi uma sexta-feira, pedi a ela no final de semana para pensar, segunda-feira eu tomei a decisão, irmãos, segunda-feira eu disse sim, sexta-feira meu nome já estava no Diário Oficial da União, publicado comigo com o cargo comissionado. Eu falei, Senhor, muito obrigado, e até hoje eu estou nessa função, e ela me abençoou demais, porque o que eu estou fazendo hoje, liderar jovens, eu lidero líderes, ou seja, o campo de bom sucesso, todas as igrejas, eu sou líder geral de todos os jovens de bom sucesso, e eu lidero os líderes das congregações, então eu tenho que fazer reunião o tempo todo, conversar o tempo todo, lidar com os pastores dirigentes, lidar com muita gente. Onde eu aprendi tudo isso? Vivendo exatamente no último andar da minha autarquia, com uma diretora que está em reuniões o tempo todo, comitês o tempo todo, ou seja, Deus já estava me preparando lá atrás, porque eu ia viver agora.
E eu tava, se eu não avanço, o que eu ia fazer? Não é para mim não, sou pequeno demais. Irmão, Deus te botou, te expôs aquilo ali, parte para cima, não fica de bobeira. Deus te expôs para aquilo ali, vai com unhas e dentes. Fala, Senhor, vai na minha frente, Pai, ó, não consigo, não sei, me dá graça. Todo dia eu oro antes de sair de casa para o meu trabalho. Senhor, que eu ache graça perante os meus superiores e os meus pares. Eu peço ao Senhor a graça dele sobre a minha vida todos os dias, para que tenha uma coisa diferente. Quando a diretora me ligou, ela falou assim, eu estou chamando você porque eu confio em você. Essa confiança não é porque sou eu, é porque a graça do Senhor transbordou na nossa vida e alcança outras pessoas. Então não permita que os entulhos que o inimigo queira colocar na sua vida impeça você de crescer e de avançar. Terceiro ponto, acadêmico, medo de crescer. A gente muitas das vezes, hoje em dia está cada vez mais oportunidade de você fazer pós-graduação e etc e tal. Há muitos anos atrás não era. Aí você fala, não, isso não é para mim não, isso é para os jovens. Isso não, que isso? Entrar na faculdade com 50 anos, não é para mim não. Entrar na faculdade de 60, com 70, aprender uma nova graduação, aprender um novo idioma, não é para mim não. Deus te deu um cérebro absurdo, sinistro, que até hoje a ciência não consegue explicar direito. Minha irmã é médica, toda vez que ela vai falar uma coisa do cérebro, ela fica encantada, eu vejo no brilho, nos olhos dela, quando ela vai falar sobre um cérebro humano. É uma coisa sensacional, uma máquina que ninguém consegue copiar. Deus te deu isso, e você acha que não dá para você alcançar uma graduação, fazer um novo curso, fazer um novo idioma? Qual é o limite? Irmãos, parte para cima. Aqui eu trago o exemplo da minha mãe, 40 e poucos anos, casada, filhos já criados, meteu as caras, foi para a faculdade, depois foi e meteu pós-graduação, concluiu com 50 e poucos anos. Eu não vou revelar das dela hoje não. Ela nasceu em 63, vai fazer 62, pronto, revelei. Eu fiz isso quando era criança, eu faço isso de novo hoje. Irmãos, não para. A gente permite que o diabo coloque entulhos e impeça a gente a avançar. Parte para cima. Contar um testemunho para os irmãos rápido. Eu estava na escola naval, eu pedi baixa, queria fazer faculdade de Direito. Aí eu estava no colégio naval, fiz escola naval, na escola naval eu fui de baixa. Minha turma hoje é capitão-tenente da Marinha. Aí eu, na escola naval, comecei a estudar, Enem, fiz o UERJ, não passei, eu queria Direito na UERJ é puxado. Fiz o Enem, fiz o vestibular da UERJ, não consegui. Fiz o Enem, falei, vou tentar o FRJ, Unirio, etc e tal. Não consegui. Falei, caraca, Deus, irmãos, eu passei 2 semanas frenéticas, caóticas, eu estava com 22 anos, estava assim, desesperado. Aí veio um programa de bolsa do governo federal. Aí eu me inscrevi, falei, vai que eu consigo, tinha poucas vagas. Irmãos, eu consegui uma bolsa integral na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Direito na PUC Rio. Irmãos, uma vez eles mandaram o boleto na minha casa por engano. Foi por engano, irmãos, porque eu era bolsista integral, eles erraram e mandaram para mim. Quando eu recebi, eu fui direto na tesouraria. Aí ele, não, você pode ignorar. Eu falei, irmão, só tem essa opção, não tem como pagar. Não tem como pagar, só tinha essa opção. O boleto, eu guardei o boleto comigo, para eu lembrar sobre as águas, Mateus 14, todos os dias. Quem me colocou aqui foi o Senhor. A gente precisa entender isso, que é no milagre que a gente vive. Sai do racional. Sai do plano racional e avança, cara. Avança, parte para cima. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas, mas a gente é muito bom no teórico, a gente é ruim de exercer, é ruim na prática. Irmãos, eu passei 5 anos naquela faculdade. Na minha formatura, tinha ministro do STJ, porque o filho dele estava comigo. Eu estudava com a galera, eu fui aprender um monte de terminologia aí, de coisa rica que eu nem conhecia, com a galera lá. Galera, vamos passar férias, aonde? Europa. Era isso, e você? Não, eu estou indo ali, morava em Bento Ribeiro na época. Falei, não. Irmãos, mas para isso eu paguei o preço. A aula era 1h da tarde, eu almoçava 10h15 da manhã, porque eu tinha que chegar lá, eu pegava 2 condições, e caminhava absurdamente. Deus deu a bênção, mas a gente tinha que pagar o preço também por isso. Então eu vou falar assim, não, eu vou me recuar aqui, irmãos, eu partia para cima. Eu amava a faculdade, eu debatia com os professores direto, era maravilhoso, adorava isso. Falava de aula de religião, então eu adorava a aula de religião, era maravilhoso. Se a gente fala assim, não é para mim, aquela vaga não é para mim, aquele concurso não é para mim, aquele curso não é para mim, irmãos, coloca diante do Senhor. Deus abriu a porta, entra com os 2 pés, pisa e vai com vontade. O problema é que a gente está muito bom de receber a palavra, chega domingo a gente esquece.
Eu poderia ficar aqui contando, minha esposa fala isso, amor, para de falar os exemplos, porque é muito exemplo que a gente vai lembrando durante a mensagem, que aí eu vou saindo falando um monte de coisa que Deus fez na minha vida. Tem lutas pra caramba, mas também tem a boa mão do Senhor em vários momentos, no momento certo. Amém? Quarto poço ministerial. Decepções com líderes e igreja no passado nos impedem de avançar e exercer aquilo que Deus nos capacitou. Aqui é um ponto para mim que é muito caro. Como líder de jovens, eu converso com muitas pessoas. Então eu vou falar com algumas pessoas e falo assim: não, pastor, olha só, veja bem, eu tive um problema lá, aí eu fiquei traumatizado. Então, toda vez que alguém fala isso, dispara um gatilho. Não estou ignorando o seu passado, em nenhum momento isso, tá? Respeitando de forma muito respeitosa e muito educada. Mas se Deus te tirou daquilo ali, passou, irmão, segue e avança. Lembra que eu falei que o poço é uma oportunidade para a gente ser abençoado e abençoar outras pessoas? Muitas das vezes aquilo que Deus te deu, a herança que Deus dotou você está travando, porque está permitindo que bagagem emocional, que lutas no passado, impeçam você de avançar. Eu conheço muita gente boa em área musical, em área de palavra ministerial, em área de liderança, que não conseguem ir, porque não conseguiram tirar os entulhos de trás de você. Não conseguiram. Então você tem pessoas boas, você olha assim, caramba, você acha que eu sou coordenador de jovens da EBD, ou seja, eu coordeno os professores da EBD dos jovens, então eu olho algumas pessoas e falo, cara, vou chamar. Eu chamo, não, pastor, não dá pra mim não, agora eu tô aqui só pra sentar, tipo assim, tô só no aquecimento, sabe, banco de reserva, só aquecendo. Falei, irmão, o pau tá quebrando aqui, a gente tá precisando de gente aqui, cara, vambora, vamos pro guarnecer, pô. Aí ele, não, pastor, não dá pra mim não, espera um pouquinho, não sei o quê, não posso não, tem que casar. Falei, irmão, casamento, uma semana antes de casar, eu tava pregando no culto dos adolescentes, tava perfurando botando a cortina com meu pai, meu sogro, e eu corri desesperado pra igreja que eu tinha que pregar no culto adolescente uma semana antes de casar. Casei dia 2 de abril de 2022, vou fazer 3 anos, glória a Deus, Jesus, que Deus é muito paciente com a minha vida, não, com a vida dela, que só Jesus. Irmão, 1 mês e 20 e poucos dias, teve ordenação de pastores lá em Bom Sucesso. Eu nem sabia que eu era diácono, nem sabia. Lá em Bom Sucesso não avisa que você vai ser consagrado e se você vai ser consagrado. Alguns chegam e falam, vem de terno. Pastor Jason conhece, vem de terno. Eu falei aqui pra minha família, falei, ó, igreja lotada. Falei, ó, vai ter consagração, me falaram para vir de terno. Não sei a quê. Ou presbítero, né? Seria o caminho, mas presbítero ou pastor. Mas venha, pelo menos estejam vocês aqui. Veio a consagração, irmão, presbítero. Não me chamaram. Aí eu, Jesus, minha família veio à toa. Minha irmã mandando mensagem, mano, não fica triste não. Depois tem outras e tal. Aí veio a indicação a pastor. Veio meu nome. Irmão, eu chorei igual bebê. Eu tinha 32 anos. Era meu sonho. Sempre foi meu sonho. Não era o título, é o ofício. Ser apaixonado por aquilo que faz. Pastor, você teve lutas? Muitas. Até chegar na ordenação pastoral, passei por muitos problemas, muitas lutas. Se eu deixasse Satanás entulhar, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Muitas lutas, muitas dificuldades. Eu chorava igual bebê. Por quê? Porque eu vi a mão do Senhor permitindo eu chegar naquele lugar. Não foi mérito, não fui eu, foi o Senhor. Irmãos, eu falo muito, e se eu estou calado é porque eu estou nervoso. Minha esposa me viu calado, poucas vezes isso aconteceu no casamento. Ela me viu calado em casa, comendo, tentando entender, processar a informação. Eu não tinha nem 2 meses casado. Se eu tivesse superado as lutas que eu passei para poder casar com a minha esposa, eu não estaria vivendo o ministério pastoral. Os entulhos que Satanás tenta colocar na sua vida vão impedindo, e é efeito dominó. Trava uma coisa aqui e vai impedir você viver lá na frente. Não permita que Satanás coloque nenhum entulho na sua vida. Apresente diante do Senhor. Muitas das vezes entrei no meu quarto e falei, Senhor, não estou aguentando, coração sangrando, chorando, clamando a Deus. Eu falei, Deus, não sei, não consigo. Somente Tu pode mudar a minha história. Essa era a minha oração. E ele respondia, até na palavra, na Bíblia, no devocional, no meu próprio quarto. Então Deus fala com a gente, marchando o varão pelo meio da igreja, amém, eu creio nisso, sou apaixonado pela consagração, vigília, etc. Ele fala dessa forma, ele fala no Eis que te digo, ele fala na pregação, ele fala nos louvores, ele fala no seu quarto, ele fala como ele quer, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então não permita que Satanás trave aquilo que você tem para transbordar.
É triste a gente como líder chama a pessoa, a gente vê o diamante, a gente vê o talento e a pessoa, não, pastor, não dá para mim não. Eu falo, irmão, eu estou vendo você, dá para você pode ser, parte para cima. Aí o cara, não, pastor, não é comigo não, eu preciso casar aqui primeiro. Pode casar, tira uma janelinha ali, tira uma lua de mel, é bom, mas volta para o reino. Irmãos, eu tenho prazer em estar fazendo gabinete, prazer em estar fazendo visita. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que Deus me dotou. O meu pai me deu essa herança e eu vivo essa herança que ele me dotou. Então eu não posso de jeito nenhum deixar que Satanás jogue entulhos da minha vida e impeça o derramar, o transbordar dele da minha vida e da sua vida. A gente não pode deixar. Temos que partir para cima. Qual é o caminho? Projeta para mim, por favor. Não sei onde está o irmão da mídia. Gênesis 26. A gente está caminhando para o final já. Gênesis 26, 22 ao 25. Bom, não quebrei a caneca até agora, tá bom. Gênesis 22, 25. 22 ao 25. Está na tela aí? Amém? Obrigado, na arque, maravilhosamente bem. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. 23. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Deus falou com ele no início do capítulo, Deus falou com ele no final. E teve a participação do Senhor. Agora que eu vi a irmã com Libras, perdão, irmã, estou falando rápido. Me perdoa. Agora que eu vi, estou pregando aqui pilhadão, eu não vi. Me perdoa, irmã. Eu já preguei outra vez assim com a irmã de Libras, eu fui pedir perdão de novo a ela. Caramba, perdão, irmã, não vi. Perdão, desculpa. A senhora está sozinha desde o início da pregação? Misericórdia. Me perdoa. Agora que eu vi que a irmã está ali, coitada, perdão, obrigado. Até perdi ali. Ele começou o capítulo com uma promessa. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Ele começou o capítulo com uma promessa. E ele avança, ele passa por tudo isso. Ele passou por tudo aquilo. E Deus fez o que com ele? O abandonou? Apareceu de novo. Ratificou o que já tinha dito anteriormente. A gente quer ouvir a voz do Senhor. Respeita as etapas. Respeita os processos. Dá trabalho? Dá. É desgastante? É. Vai ser um mar de rosas? Nunca. Vai ter choro? Bastante. Vai ter sofrimento? Bastante. Mas você vai poder ver Deus. Eu não sei você, eu fico desesperado quando um jovem fala para mim, fala assim, pastor, a gente está esperando Jesus voltar, que Jesus volte logo, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas só depois de casar. Rapaz, quando o cara fala isso para mim, fala, irmão, o casamento é maravilhoso, mas você não está entendendo ainda o que é a salvação do Senhor, né? Você não entendeu isso ainda. Eu estou doido para ver meus filhos. Eu já brigo com a minha esposa que o meu mais velho vai ser do primeiro menino, se for Timóteo. Timóteo, entendeu? É isso. Ela não quer, mas quem registra sou eu. Então, beleza. Estou brincando. Eu estou repetindo para ver se ela se amacia e ela aceita. Eu quero muito ver meus filhos, estou doido, já estou doido para ver. Às vezes ela fala, amor, estou enjoada. Meu coração já fica assim, desesperado. Ela fala, não, é o estômago. Eu falei, droga, não é ainda GVB. Amém. Eu quero muito ver minha geração, quero poder ver, quero desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Os sonhos que eu quero viver, quero. Mas nada disso pode se comparar a gente colocar e falar assim, eu quero ver o meu Deus, eu quero ver o meu Senhor. Infelizmente, a gente não está respeitando alguns processos e a gente não está vendo o Senhor. Eu quero ver o Senhor, eu tenho que respeitar a etapa. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não adianta. Não é de qualquer maneira. Tem um procedimento, tem um protocolo e a gente precisa fazer isso. O que a gente precisa fazer? Escavar os poços. Essa promessa, essa aparição do Senhor aconteceu porque Isaac não parou. O que ele fez? Escavou os poços e não retrocedeu. 5 de janeiro de 2025. 5º dia do ano, uma palavra para edificar a sua vida. Antes de edificar a sua vida, edificar a minha vida. Não retroceda. Entulharam um poço? Continue escavando. Entulharam o segundo poço? Continue escavando. Entulharam o terceiro? Continue escavando. Até o Senhor te dar a paz. Para a gente fechar. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Você conhece?
Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, por favor. Show aí? Achou, está na tela, obrigado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás, e avançando para as que estão diante de mim. 14, para a gente fechar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de quem? De Deus, em Cristo Jesus. É para mim e é para você. Billy Graham já dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Se essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás, ela é válida hoje e ela é atual hoje. É para mim e para você. Não retroceda, parta para cima, respeita os processos e não permita que Satanás coloque os entulhos sobre os seus poços. Amém? Pastor Jason, muito obrigado, Deus abençoe. Pode orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas batalhas. Eu tenho as promessas que Deus ainda não cumpriu. Eu tenho as promessas que Deus já cumpriu. Eu tenho os processos que eu tenho que respeitar. E eu sou muito acelerado, já você pode ver isso. Eu sou muito pilhado, eu quero tudo para ontem. Eu quero fazer tudo, eu quero construir tudo para ontem. Preciso muito disso. Mas Deus chega e fala, garoto, keep calm. Segura tua onda, não é assim, não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Eu tenho aprendido isso com o Senhor, e é difícil, tá, irmãos? É difícil, eu quero as coisas para ontem, feito na perfeição, na excelência. Esse é o meu padrão e é o que eu lidero a juventude com 3 palavras: oração, Bíblia e intensidade. São 3 palavras que eu carrego comigo e que eu passo para a juventude para a gente ter. Oração, Bíblia e intensidade. Só que muitas das vezes não é no meu tempo, não é no seu tempo. É a gente entender e respeitar os processos do Senhor. Então eu não sei como você entrou nessa manhã, nessa casa, eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que por meio da exposição da palavra, não sou eu sou, de novo, sou falho, pecador, vacilão, não valho nada, não tenho nada para te oferecer. Nada para te oferecer, sou uma pessoa chata, pergunta a minha esposa. Sou chato com muitas coisas, não tenho nada para te oferecer. Mas o Senhor, aquele que me alcançou na cruz e que te alcançou na cruz, Ele sim tem a salvação e a vida eterna para te oferecer. E é nele que a gente vai orar nessa manhã. Então, você sabe aonde teu calo aperta, você sabe qual é o teu espinho na carne, você sabe qual é a luta, qual é a batalha que você tem enfrentado. Você sabe o que ficou pendente em 24 e que você espera em Deus que resolva em 25. Mas se não resolver, vai fazer biquinho, vai chorar e vai dizer, não vou mais para a igreja, vai bater pezinho? Não vai, Senhor, seja feita a tua vontade. Já li o livro de Jó várias vezes, 42 capítulos. Uma coisa interessante, quando Deus se revela a Jó, se me falei a memória, a partir do capítulo 34 e vai até 38, vai a partir do 38 e vai até o 41. Ele se revela a Jó, ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Isso é muito louco, irmãos. A Bíblia é linda demais. Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Mas aí em 42, verso 5, ele faz uma declaração sensacional. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não teve nenhuma das suas respostas, dos seus questionamentos atendidos, respondidos. Mas ele entendeu que naquele momento ele já não conhecia mais Deus num nível raso. Ele já conhecia no nível mais profundo. Então se Deus fizer como a gente cantava, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente ora para Deus curar. E se não curar, Ele é Deus. Mas se curar, Ele é Deus também. Em tudo sejam dadas graças ao Senhor e louvado seja o nome do Senhor sempre, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Curva a sua cabeça, coloca diante do Senhor os seus poços, coloca diante do Senhor. Talvez eu nem enumerei uma área da sua vida, um poço da sua vida que esteja com problema, a área financeira, por exemplo. Não enumerei o seu negócio, eu não enumerei, mas você vai apresentar diante do Senhor aquele que te conhece, aquele que te sonda, aquele que, como está escrito em Jeremias, te conhece desde o ventre da sua mãe. Não é um projeto falido, você não foi obra do acaso. Por mais que seus pais possam ter dito isso em algum momento, você não foi obra do acaso. Você foi propósito e cumprimento do Senhor para estar aqui neste tempo, nesta época, nesta terra. Apresenta isso diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante como igreja, Senhor, colocados a nossa oração diante de Ti. Tu sabes o nosso calo, Tu sabes o nosso espinho, Tu sabes aquilo que nos aflige, que nos atormenta, que muitas das vezes tenta tirar o nosso sono. Tu sabes aquilo que tenta tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar, Pai, o prazer de estar na Tua casa. Tu conheces, Senhor, o nosso interior, mais do que a nós mesmos. Pai, vem a nós como igreja,
venha a nós, venha ao nosso encontro, Senhor. Cada homem, cada mulher aqui, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada senhor, cada senhora aqui nessa noite, Senhor, venha ao encontro, Senhor, para que eles possam, que nós possamos te conhecer mais e mais, que possamos dar a Ti a graça, dar a Ti a honra, e nós possamos testemunhar a Tua boa mão sobre as nossas vidas, a boa mão sobre nossas casas, que desses poços que aqui estão representados, muitas outras vidas sejam alcançadas pela Tua bênção, sejam alcançadas pela Tua herança, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deus, obrigado, Deus abençoe.